dia, caríssimos seguidores e arautos sem segredos. O mês de agosto, para os arautos do Evangelho, sempre é um mês muito especial, pois nós celebramos o natalício de nosso fundador, Monsenhor João. E no vídeo de hoje, nós queremos mostrar mais uma faceta da alma de nosso fundador. Creio que será de grande benefício espiritual para os nossos seguidores. Hoje, nós vamos tratar a respeito da amizade que Monsenhor João tem com cada um de seus filhos espirituais. O que é um amigo? Amigo é aquele que está disposto a tudo pelo outro. A amizade verdadeira mesmo, a verdadeira, Monsenhor João uma vez explicou, é quando um quer a plena santificação do outro e está disposto a fazer qualquer coisa pelo outro. E nós podemos dizer que Monsenhor João era assim, enquanto pai, mas também enquanto amigo. Muitas vezes isso se transparecia num gesto de amizade. E uma das características do amigo, o amigo é aquele que entra no problema do outro. Sabe, quando a gente conta um problema, o amigo assume o problema pra si. Amigo não é aquele, conta aí, tá bom, certo, faz tal coisa, faz tal outra e vê se dá certo. Como que se der errado o problema é seu. Não. O amigo é aquele que se der errado o problema é meu. E lembro uma vez, uma coisa assim, que aconteceu, acho que foi no ano de 2006, talvez, ou 2007. Um problema que estava passando pela cabeça e que eu não contei pra ninguém. Pra ninguém, absolutamente. E pensando, nossa, isso aqui acho que só o Monsenhor João pode resolver. Na época o Padre João pode resolver. Mas como eu vou falar pra ele? E era problema de criança quase, assim, né? Mas que, digamos, interferia um pouco no modo de considerar a vocação, etc. E isso que o amigo, aquele que entra no problema do outro, que assume pra si, nesse caso, foi uma tal demonstração de amizade porque não precisou contar pro Monsenhor João. E além de ser uma prova da amizade dele, foi uma prova do discernimento dos espíritos dele. E eu posso jurar sobre os evangelhos que tenho absoluta certeza que ele viu a minha alma naquele momento. Porque numa reunião ele estava tratando sobre a Sagrada Família, sobre o convívio em Nazaré. E eu fiz uma pergunta sobre isso, sobre a Sagrada Família. E o Monsenhor João respondeu outra coisa. Ele não respondeu, ele respondeu uma coisa que não tinha nada a ver com a pergunta. Mas tinha tudo a ver com a pergunta que eu tinha dentro e que estava atrapalhando. E ele como que me agarrou pelo olhar e disse assim, escute, tem gente, falou em tese assim, tem gente que às vezes fica com tais e tais e tais coisas e tais problemas e a gente tem que pegar essas pessoas e agarrar para não deixar escapar. E se via que ele estava respondendo essa pergunta interior. E como que, nossa, mas ele não só tomou para mim um problema, mas ele pegou um problema que eu nem sequer cheguei a levar para ele. E aí ele deu a resposta, foi longa. E foi uma resposta que não tinha nada a ver com a pergunta. Ele deu toda a resposta, olhando bem no fundo do olho, e terminou, ele disse, só entendeu? Sim, entendi tudo. Entendi que ele estava respondendo a pergunta que eu tinha interiormente, que não tinha contado para ninguém. Isso foi uma confirmação de que ele é ainda um amigo que está disposto a qualquer coisa. E agora a gente se dá conta, nós nos damos conta que o melhor dessa amizade é poder parar e recordar, nossa, eu fui contado entre os amigos dele. E se isso foi na terra, muito mais agora é no céu. Um fatinho que ilustra bem esse aspecto de Monsenhor João como amigo deu-se, se não me engano, entre os anos 2003 e 2004. Fizemos uma série de gravações de CDs com música polifônica, gregoriana, populares. E naquela época ainda não tínhamos a nossa casa própria lá no litoral perto de Ubatuba. Então alugávamos uma casa
Y fueron varios días de grabación, levamos un coro reducido, eran acho que 2 o 3 pessoas por cada voz, além do equipo técnico. E ele era o regente. E num dia especificamente, durante a gravação, acho que ele percebeu que o coro estava um pouco cansado, não sei, as vozes cansadas. Então ele decidiu fazer um intervalo. E enquanto estávamos conversando, ele entrou na cozinha e poucos minutos depois saiu com uma bandeja e tacinhas com licor. E aí foi oferecendo licor para cada um. Isso também ajudava um pouco a descansar a garganta. Quando chegou perto de mim, eu não aceitei porque não gostava de licor, e então agradeci, mas não tomei licor. Aí o senhor voltou para a cozinha e alguns minutos depois saiu, foi direto para mim com um copo de leite bem cheio. E aí falou para mim: "Disto aqui só gosta, não?" Aí, claro, sim, tomei o leite e ele ficou, enfim, o interessante é que ele ficava feliz e contente vendo a alegria dos outros. Então mostra muito o aspecto dele como amigo, não? Um amigo sabe a data do aniversário do outro. E houve uma ocasião, isso marcou muito para percebermos como o Monstro João era amigo mesmo, que sabia até o dia da data do aniversário. Foi o primeiro aniversário que tivemos a graça de passar com o Monstro João, logo após o AVC. Foi o ano de 2011. O Monstro João celebrou uma missa na Basílica, lá no Tabor. Ainda não era Basílica, era igreja. E após a missa não tivemos a oportunidade de estar, porque estávamos em aula. E Monstro João, após a missa, estava tirando os paramentos. Nós estávamos ali na sacristia, ajudando a ele e aos demais sacerdotes que concelebraram com ele a tirar os paramentos. E quando estávamos guardando um paramento, se ouve uma exclamação: "Oh!" Quando vamos perceber, Monstro João estava cumprimentando o irmão gêmeo desse diácono aqui, o diácono Vitor, que também fazia aniversário. O Monstro João várias vezes brincou: "Nossa, um faz aniversário, outro faz aniversário também." E se não bastasse esse cumprimento efusivo que deu, a bênção que deu nessa ocasião, à tarde, na Basílica também, o Monstro João celebrou uma segunda missa, por ser o dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. Antes da missa, estávamos esperando o cortejo inicial para começarmos a missa. Tanto o diácono Vitor como eu estávamos ali apostos para coletar a missa de Monstro João. E antes da missa, ao ver-nos, ele nos chamou novamente e quis manifestar mais uma vez o carinho, o afeto, a amizade e o amor por esses dois filhos, cumprimentando por esse aniversário. Enfim, são tantos momentos que podemos falar de Monstro João que, se puder, não paramos aqui. Mas fica este fato pequeno para demonstrar que até nos aniversários Monstro João sabia quem que fazia aniversário, quem não fazia aniversário, a tal ponto que desde esse aniversário do ano de 2011 até o último que tivemos a graça de estar com ele, de receber a bênção por ocasião do aniversário, e nenhuma desses aniversários ao longo desses anos foi preciso dizer para ele que estávamos fazendo aniversário. Bastava chegar junto com o diácono Vitor, os dois juntos, que Monstro João já sabia que era aniversário e já dava a bênção e cumprimentava de maneira bastante efusiva. Um fato que se prova essa amizade, essa bem-querência de Monstro João se deu no ano de 2007. Esse diácono que vos fala, em 2007, tinha 11 anos de idade e estava participando de uma das reuniões de formações de Monstro João, no então refeitório do Tabor. E nessa reunião que o Monstro estava dando, Monstro João, então Padre João, ele lia alguns textos que mostravam a importância de se preparar-se para as dificuldades, para a vida espiritual, para os problemas da vida que pode acontecer no futuro. E para uma cabeça de um rapaz, quase uma criança de 11 anos, qualquer probleminha pequeno parece um Everest. E aconteceu que durante a reunião, a imaginação foi galopando e muito preocupado porque como que vou aguentar isso? Como será os problemas na vida espiritual? E não tinha a menor ideia do que recorrer a esse amigo, o Monstro João, e levantei no meio da reunião, fazendo a pergunta para ele: Padre João,
como que me faço para preparar para essas dificuldades que pode vir na vida espiritual? Era mais ou menos essa pergunta. O tempo já ofusca muita coisa. E Monsenhor João, na hora, isso ainda é a resposta eu lembro, que ele dizia que para as grandes dificuldades que possamos ter na vida, mais do que nós termos habilidades para isto ou para aquilo, termos a alma pronta para rezar nas horas de grande necessidade, porque uma das obrigações que nós temos, e é a obrigação sob pena de pecado, é de rezar nos momentos de grande drama. E a preocupação dele, de Monsenhor João, não parou só nisso, nesse conselho, que passava a idade, inclusive, de Monsenhor João, para um rapaz de 11 anos, era uma idade muito díspare, mas esse amor não tinha barreiras de idade nem de tempo. Ele disse: você já leu o livro A Oração, Grande Meio de Salvação? Aí tinha dito que não, então ele completou: então façamos o seguinte, me procure amanhã que eu lhe dou esse livro. Aí passou o dia, foi uma alegria receber um presente de Monsenhor João, uma promessa dele. No dia seguinte, à tarde, ele não morava no Tabor. Ao chegar para ver a Basílica Nossa Senhora do Rosário, que estava em construção na época, quem vos fala, no momento, já gritou: Padre João, o livro, o livro. Ele começou a procurar na multidão que estava vendo. Quando ele reparou, ele: me esqueci do livro, batendo na testa. E entrou na sacristia. De repente, ele veio na direção. A memória gravou tudo. Ele vindo na direção, estava de clérigma preto. Ele vem se aproximando. Quando chega a uma distância curta, ele vem com um livro na mão. Entrega o livro. Aqui está o livro. É para ler mesmo, hein? Entregando o livro na mão. E é esse livro aqui, que ainda tinha guardado. A Oração, Grande Meio de Salvação, os comentários de Plínio Correia de Oliveira. E desde aquele dia, esse livro, posso dizer que foi um livro de cabeceira. Foi, muitas vezes, a ponte pela qual eu tive que passar, sabendo que pela oração ia ter a perseverança, ia ter a santificação, sobretudo ia ter essa ligação que o Monsenhor João prometeu, que rezando Nossa Senhora ia ajudar. Como diz a Sagrada Escritura, quem encontrou um amigo, encontrou um grande tesouro. Podemos dizer que não só eu, mas como todos os arautos, todos aqueles que uma vez cruzaram com o Monsenhor João, pode dizer que encontrou um grande tesouro, que foi essa amizade do Monsenhor João, que nunca nos abandonou e que nunca nos abandonará por toda a eternidade. Um dos maiores tesouros que Monsenhor João nos deixou foi o modelo de amigo. Sim, bastava com qualquer um de seus filhos espirituais se aproximasse dele, às vezes alquebrado pelas dificuldades da vida, sofrendo as lutas das provações, que Monsenhor João parava tudo o que estava fazendo e se debruçava sobre esta pobre alma. Como? Muitas vezes sendo amigo, apoiando, consolando, animando, mas sobretudo sendo um modelo de verdadeiro amigo. Caríssimos seguidores e arautos sem segredos, espero que tenham gostado deste vídeo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.